E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos começar então hoje a nossa segunda parte do estudo do livro de Provérbios. Nós começamos ontem o estudo do livro de Provérbios no capítulo 1. Hoje vamos estudar o capítulo 2. Esses primeiros capítulos de Provérbios são capítulos que vai insistir para que aquele que a ler não desista e entenda a importância de se meditar e de buscar em Deus a sabedoria. Correto? Vamos lá? Então vamos lá. Ó, Provérbios capítulo 2. Esse é um provérbios menorzinho, né? Tem 11 versículos a menos do que o capítulo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçareis a tua voz. Olha que interessante. Primeiro ele coloca assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras. É interessante que quando você entra para o mundo judaico, essa expressão filho não necessariamente implica pai ensinando para o filho, mas também o mestre ensinando para o seu discípulo. Vide, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar com Timóteo, ele chama, de filho na fé. E aí, ao mesmo tempo, você vê o apóstolo João fala: com grande alegria eu vejo os meus filhos andando na verdade. Não existe maior alegria do que esta. Está lá em 3 João. Então, filhos, filhinhos, tem também o sentido daquele que é gerado pelo seu mestre. O mestre gera um seu filho espiritual, o seu filho que é gerado pela palavra, que é gerada pelo ensino, porque muitas das vezes nós vemos pessoas que simplesmente acham, que ganhou a pessoa para Jesus e o trabalho termina aí. Não, existe todo um processo de cuidar, de alimentar, de ensinar, de educar, tudo isso. Então, todo esse processo de paternidade espiritual para com o seu discípulo, ele é fundamental. E este que discipula e este que ensina, ele diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, ou seja, se você ouvir as minhas palavras, concordar com as minhas palavras, aceitar as minhas palavras, se você der ouvido àquilo que eu tenho falado, se você realmente aceitar o que eu tenho dito e esconder contigo os meus mandamentos, esconder aonde? Nas tábuas do coração. Lembra que o salmista Davi ele vai falar isso lá no Salmo 119. Ele vai dizer: como purificará o jovem o seu coração, observando segundo a sua palavra. Escondi as suas palavras nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. Então, esconder a palavra é entesourar ela no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. É entesourar, é colocar escrita nas tábuas do coração, a fim de que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, né? E vai dizer assim, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria. A sabedoria você não pega ela meditando na palavra, conversando pelo celular e ao mesmo tempo vendo televisão. A sabedoria se adquire através da atenção absoluta. Atenção absoluta. Ficar levantando toda hora, ficar atendendo o celular toda hora, ficar fazendo não sei o quê, isso não vai, a pessoa não vai obter uma atenção absoluta com relação àquilo ali. Vai escapar alguma coisa e essa coisa que vai escapar vai impedir que outras palavras, outros ensinos venham a ser desbloqueado para ela. Então ela precisa estar atenta à sabedoria e inclinar o teu coração ao entendimento, ou seja,
fazer com que o teu coração, que é a sede das suas emoções, venham ser totalmente alinhadas ao entendimento. Porque quando você coloca o seu coração, quando você coloca a sede das suas emoções, que o coração aqui tem a ver com a sede das emoções, com a decisão, porque você lembra que a decisão, ela tem a ver, né, com aquilo que está no teu coração. Lembra de Daniel capítulo 1, versículo 8? Que diz que, e Daniel assentou no teu coração não se contaminar. Ele assentou, ele decidiu. É no coração. Diz o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que é do coração, né? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Então, o fim do mandamento, ou seja, sintetizando, a mensagem central do mandamento é o amor que vem de um coração puro. Então é no coração que eu decido. Então eu preciso, no meu coração, já decidir a me inclinar a entender as coisas de Deus, a ter a sabedoria de Deus. Se eu ficar apenas dependendo de alguma liderança para ficar o tempo todo de muleta, então não vou adquirir entendimento. Se eu ficar o tempo inteiro, olha, o que você acha disso? Olha, o que você acha daquilo? Olha, o que você acha daquilo? E eu não ter uma opinião sobre isso baseada na palavra, significa que eu simplesmente fico me baseando naquilo, né, em que as pessoas falam e eu não tenho uma opinião baseada na palavra, porque as minhas opiniões elas não são vinculadas ao que eu aprendo de Deus, mas sempre é que eu aprendo dos outros. Bom, versículo 3. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçareis a tua voz. Se clamares, veja gente, que para adquirir a sabedoria, para adquirir o entendimento, há necessidade de um clamor. Há a necessidade de você fazer o que o profeta Jeremias disse. Lá em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, quando ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que não sabes. Ou seja, quando você clamar, quando você alçar a sua voz, por sabedoria, gente, é por sabedoria. Você já parou para pensar pessoas clamando a Deus para obter sabedoria? Clamando a Deus, buscando, porque clamar tem a ver com você falar alto. Senhor, me dá sabedoria! Me dá sabedoria! Quando você clama por conhecimento e por inteligência, você alçar a sua voz. Alçar a sua voz. Eu já contei esse testemunho aqui, eu vou contar esse testemunho de novo. Eu me lembro que quando eu era garoto, adolescente ainda, e eu falei que o livro de Provérbios foi um livro fundamental na minha vida, porque com a perda do meu pai, eu tinha apenas 9 para 10 anos de idade, com a perda do meu pai, eu acabei, não por influência da minha mãe, mas por mim mesmo, eu decidi começar a ler Provérbios. E eu começava a ler, começava a anotar ali os textos, relia, como que se fosse um pai falando para mim. Com a ausência do meu pai natural, eu acabei me inclinando a buscar um pai espiritual. E aonde eu encontrei esse pai espiritual foi justamente no livro de Provérbios, aonde eu lia, eu cria e procurava praticar isso daí. E eu me lembro que quando eu estava na minha pré-adolescência ali, e eu clamava no meu quarto, me lembro como se fosse hoje, eu clamando, Deus me dá sabedoria. Eu li os textos e falava, não, eu vou fazer exatamente assim.
Deus, me dá sabedoria, me dê condições para poder gravar versículos, para eu poder ter os versículos na minha mente. E eu começava a orar assim. E isso foi durante muitos anos orando dessa forma. E um belo dia, eu fui pregar numa igreja, eu tinha 16 anos. Eu fui 16 para 17, eu fui pregar numa igreja. E no final da pregação, uma irmã me chamou no canto e falou: olha, Deus mandou avisar você que todas as vezes, quando você dobra o seu joelho e pede a Deus sabedoria para que você possa aperfeiçoar o seu temor a Ele, Ele se alegra e anjos começam a louvar a Deus e a dançar ao teu redor. Todas as vezes quando você dobra o seu joelho, Ele faz isso. E eu fiquei assim, porque quem disse para ela uma coisa íntima minha? Ninguém sabia disso. Mas eu fazia isso na minha inocência. Basicamente, eu só estava querendo praticar o que estava aqui escrito. E eu pedia muito a Deus esse entendimento, essa sabedoria. Ah, tu é um homem sábio. Não sou um homem sábio, mas eu busco isso. Eu estou dando um testemunho e eu tenho que, não é vergonha nenhuma. Todo cristão tem que buscar sabedoria. Agora, o testemunho ele é interessante por quê? Porque ele mostra que Deus está atento à sua oração. Deus está atento à sua oração. E Ele está pronto a responder se você orar com fé. E diz assim, ó: se como a prata, versículo 4, se como a prata a buscares e como a tesouro escondidos a procurares. Você já viu o trabalho que é para procurar um tesouro, para procurar diamante, para procurar ouro, para procurar prata? Isso não é fácil de achar. Isso é difícil de achar. Ou seja, demanda estudo, demanda trabalho, demanda tempo, demanda esforço, demanda conjunto de pessoas. Então, para achar ouro, precisa de você debruçar sobre isso tempo e o seu coração também. Agora, ele diz assim, ó: se como a prata buscares, se como a tesouros escondidos a procurares. Se da mesma forma que você usa o seu corpo, seu intelecto, para poder encontrar dinheiro, tesouros, ouro, da mesma forma que você usa tempo, gasto, horas, trabalho, mão de obra, projetos, se você fizer desta mesma forma para buscar o entendimento e a sabedoria, versículo 6, versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se você fizer desta forma, você vai compreender o temor do Senhor e você vai ter o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vai muito mais além do que a letra. O conhecimento de Deus, ele entra porque está linkado ao temor. Então ele entra nas profundezas da intimidade com o Senhor. Ele entra nas profundezas da intimidade. Então veja que interessante é esse texto, porque ele vai colocar aqui claramente que para conhecer o temor do Senhor, você tem que buscar isto com um trabalho que parece ser cansativo, que demanda tempo, esforço. Então, às vezes, a gente lê um texto, lê dois textos, não entendi. Deixa para lá. O importante é amar Jesus. Mas o amar a Jesus também demonstra você buscar o entendimento de Deus. Porque se você diz que ama Ele e não busca o entendimento dele, é um amor quase que aleijado. Então, o amor ao Senhor faz com que você venha querer conhecê-lo cada vez mais. Cada vez mais.
Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para os justos, para aqueles que andam no caminho do Senhor. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Olha aí, gente. Ele é um escudo, ele é o defensor dos sinceros. É interessante que tem uma passagem em Provérbios, que nós vamos passar por ela, que vai dizer assim: não diga vingar-me-ei. Coloque nas mãos do Deus eterno e ele saberá o que fazer. Então, às vezes alguém faz o mal contra você, mas você é uma pessoa sincera. E às vezes a sua sinceridade, ela incomoda as outras pessoas. E elas acabam usando de um comportamento ilegítimo contra você. E aí o texto fala: opa, você é sincero? Você é reto? Deixa que eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. A sabedoria vai te defender. A sabedoria vai te defender. Porque com a sabedoria você vai saber lidar com a situação. Com a sabedoria você não vai agir por caminhos escusos, agir por caminhos errados, agir por caminhos perversos. A sabedoria vai te guiar o que fazer. E às vezes, na maioria das vezes, a sabedoria vai dizer para você assim, ó, fica em silêncio e coloque nas mãos de Deus eterno. Fique em silêncio. Parece que é coisa de bobão, ficar quieto. Isso aos olhos do homem. Mas o provérbio diz, né, vale mais um cão vivo do que um leão morto. Às vezes o valente, ele acaba morrendo. E aquele que, ó, fica quieto, mesmo na covardia dele, ele acaba ficando vivo. Então vale mais o cão vivo do que o leão morto. Então é justamente isso. Espera em Deus, às vezes, a resposta, meu filho. Não sai querendo fazer as coisas pela emoção. Vamos ver isso daí nos próximos capítulos. Bom, 8. Para que guardem as veredas do juízo. Guardar as veredas do juízo, do verdadeiro julgamento, da verdadeira justiça. Ele preservará o caminho dos seus santos. É Ele quem guarda, é Ele quem justifica. Então, quantas vezes você já se lembrou de pessoas que entraram no teu caminho, foi Deus quem colocou elas para fora. Foi Deus quem tirou elas, né, do seu caminho. Quantas vezes? Por quê? Porque Ele é um Deus que guarda as nossas veredas e preserva o caminho dos santos. Ele vai tirando pessoas erradas e vai colocando pessoas certas. As pessoas erradas entram para nos amadurecer, mas elas não permanecerão nesse caminho conosco, porque a santidade e a retidão é um caminho que para eles não é excelente, então eles acabam se afastando. Versículo 9. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, porque o seu discernimento estará aprimorado. Sabe aquela pessoa que fala assim, isso é pecado ou não é? Isso pode ou não pode? Isso é certo ou não é certo? Pode usar calça comprida? É pecado usar batom? É pecado jogar bola? É pecado ver televisão? Quem tem a sabedoria de Deus vai saber discernir essas coisas. Porque ela vai entender o que é justo, o que é o juízo, o que é a retidão, a equidade, o que é um bom caminho, o que não é um bom caminho. Ela não vai precisar ficar fazendo perguntas de gente que é novo convertido. Porque quem tem a sabedoria vai alcançar o discernimento de todas essas coisas. Versículo 10. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, por que vai entrar no teu coração? Porque você se inclinou àquilo dali. O seu coração, o seu entendimento, ela resolveu, ela decidiu a se inclinar àquilo dali. E o conhecimento for agradável à tua alma, ou seja, quando o conhecimento for algo que você se deleita, você acaba gostando, você acaba amando aquilo dali, a sua alma se satisfaz com o conhecimento,
Porque o que acontece? Tem pessoas que não têm paciência para estudar, para ter o conhecimento. E o conhecimento aqui de Provérbios, ele é muito mais além do que um conhecimento estratégico para ganhar alma. É muito mais além do que um conhecimento de ética cristã. É muito mais do que um conhecimento, né, de Deus também. Ela é muito, quando eu falo muito mais é porque são mais razões de conhecimento. Existem vários viés de conhecimento. Você vai ver no capítulo 8, capítulo 9, que ele vai falar de coisas que vêm desde a eternidade. Então são conhecimentos práticos. Provérbio é conhecimento prático, Provérbios é conhecimento de Deus, Provérbios é um conhecimento de mistérios de Deus. Então, são vários tipos de conhecimento, não é um conhecimento só. E aquele que ama a inteligência, aquele que ama o conhecimento, ele vai querer abraçar tudo isso, porque tudo isso está linkado em Provérbios. O bom siso, ou seja, o bom projeto, o bom plano do Senhor te guardará, e a inteligência te conservará. A inteligência, a pessoa que vai saber andar discernindo as coisas, tendo uma inteligência que vai conservar a vida dela, que vai impedir dela tomar decisões erradas que podem ser prejudiciais para toda uma vida. Versículo 12. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. A Bíblia fala o tempo inteiro sobre esse homem que fala coisas perversas. O tempo inteiro a Bíblia fala sobre isso. E essas coisas perversas são desde blasfêmias, são desde um homem da iniquidade, que Deus vai nos preservar de sermos conduzidos a adorá-lo. Para quem que Deus vai preservar? Aquele que tiver a sabedoria e discernir os tempos, as estações, e também saber entender, né, e ver o sinal da besta ali. Mas, tirando isso de lado, também dos homens maus do nosso tempo, né? Versículo 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, pelos caminhos escondidos, pelos caminhos das trevas. Então a gente está andando com alguém, e se alguém se aparta, o que a Bíblia vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando você passa a andar com pessoas que já se desviaram do caminho, é muito perigoso. O Salmo capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e o seu fruto dá na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. E tudo isso por quê? Porque ele decidiu não andar no caminho dos ímpios, dos pecadores, dos blasfemos, e passou a meditar na palavra. Versículo 14. Que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus. Eles folgam. E o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, vai dizer que o amor, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Então, quem se alegra em fazer o mal não tem o amor, o ágape aperfeiçoado nele. Pessoas assim são pessoas tolas, nécias, que não têm um discernimento das coisas. Versículo 15. Cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. São caminhos tortuosos, quebrados, caminhos tortos, caminhos errôneos, que leva a pessoa a se desviar, né, do caminho de Deus, ela passa a andar segundo as suas próprias veredas. Versículo 16.
para se afastar da mulher estranha. O que é a mulher estranha? A mulher estranha não é uma mulher que você não conhece. A mulher estranha é a mulher que não te pertence. Para se afastar da mulher estranha, sim, da estranha, que lisonjeia com suas palavras, né? Um papinho aqui, outro papinho ali. Ele também vai falar sobre isso no próximo capítulo, nos próximos capítulos. Um capítulo inteiro falando sobre a mulher estranha. A gente vai ver como é que funciona isso, tá? Que deixa o guia da sua mocidade, se esquece da aliança do seu Deus, ou seja, a mulher estranha que abandona o marido da mocidade dela, ela se esquece da aliança do casamento e passa a se inclinar para a morte e as suas veredas para os mortos. Ou seja, é o que está lá no livro de Provérbios, que vai falar mais na frente, que esse rapaz que anda por esse caminho, ele acaba pegando um atalho para o mundo dos mortos. Né? E ela é a mesma coisa, ela deliberadamente, ela se aparta do marido dela, que ela se casou na mocidade, se esquece da aliança. Veja que a Bíblia diz, que é a aliança do seu Deus. O casamento não é apenas uma aliança com a mulher, é uma aliança com Deus. Tá? Se esquece da aliança com Deus, ela se esquece da aliança e passa a inclinar para a prostituição, para a morte, para um caminho que vai levar ela ao caminho dos mortos. Versículo 19. Todos que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Todos os que vão para o caminho com essas mulheres, né? Não digo só mulher, a Bíblia está falando mulher aqui, mas é homem também. Porque homem também, se demora, ele ganha no papo. Não é só mulher. É por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 30. Cuidado com o que sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa deve estar com más intenções. Naquela piscadinha assim, aquele sorrisinho, né? Tipo, né? E aí a menina, né? E o homem também, cuidado com quem pisca e sorri maliciosamente. Aquela fotinha com um biquinho, né, na boquinha, no beijinho, né? Cuidado, né? Porque às vezes parece uma intenção boa, coloca lá uma fotinho na super sedutora e um versículo embaixo, para tentar dizer que é para o Senhor, mas não é, na verdade só está querendo mostrar o seu corpo, a sua sedução. Cuidado com isso aí, né? Então, todos que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Então, quando você vê uma situação dessa, rapa fora, meu filho. Mulheres e homens que simplesmente abandonaram o seu casamento porque não foi mais com a cara da pessoa e aí acaba entrando por um caminho da sedução, da prostituição, um caminho ruim, e o que vai levar isso aí é para a morte. E nós temos que nos conservar disso daí para andarmos nas veredas da justiça. Versículo 21, olha a recompensa para quem andar assim. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. E aí é toda uma aliança abrâmica de Deus a Abraão e a sua descendência que vão herdar a terra. Os justos, os retos, os puros de coração, os mansos. Depois você linka o Salmo 37 com o Sermão da Montanha de Mateus capítulo 5 e você vai ver tudo isso daí. A terra é a promessa para os sábios, a terra é a promessa para os retos, a terra é a promessa para os justos. Não somente habitaremos nela, mas também permaneceremos nela. Vamos permanecer nela. Isto é sabedoria. Isto é sabedoria. Mas os ímpios serão arrancados
um foi levado e o outro foi deixado. Levado, lá em Mateus 24, não está no sentido de levar para o céu, porque o texto diz assim, porque a vinda do Senhor será como nos dias de Noé, quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será naquele dia, um será levado. Veio o dilúvio e levou, um será levado e o outro será deixado, ou seja, um será levado pelas águas do dilúvio. O que são as águas do dilúvio? É o dia do Senhor. O dia do Senhor vai varrer os ímpios, vai exterminar os ímpios, né? Vai ser arrancados da terra, vão ser levados. E quem vai ser deixado? Serão os que permanecerão nela, serão os que habitarão. Noé foi deixado, mas os ímpios foram levados. Um foi levado e o outro foi deixado. E os alevosos serão dela exterminados. Amém? Bom, olha que interessante, né? Como que a sabedoria de Salomão, ela se inclina para o Apocalipse, ela se inclina para a vinda do Senhor, ela se inclina para a sabedoria prática, ela se inclina para as profecias, nós vamos ver isso, ela volta lá para a eternidade, ela fala sobre Jesus, sobre o Verbo, sobre a sabedoria de Deus. Gente, vamos perseverar, vamos estar estudando o livro de Provérbios, tem muita coisa boa aí, muitas instruções bem legais e que essa palavra ela possa estar continuamente em nossos corações. Amém? Fique com essa palavra em nome de